Obrigado, diácono João Vitor, pelas suas respostas. Eu confesso que tenho aprendido, sim. Eu tenho feito alguns vídeos em resposta ao catolicismo. Eu nem cito o nome de pessoas, porque a fala dessas pessoas é resultado da leitura que eles fazem da tradição e das escrituras. Está havendo uma onda de apologetas falsamente reconhecidos como apologetas aí no catolicismo romano. E eu os chamo de falsos porque eles distorcem os textos bíblicos, desrespeitando seus contextos, para tentar defender suas heresias. É mistério, a fé é no mistério, mas tem que ser despertada por imagens. Não é isso que o texto diz. O que o texto ensina, e o senhor não aprendeu até agora, é que na transcendentalidade nós temos esse aspecto de um Deus invisível que se faz visível. Eu quero aqui fazer uma correção. É de uma citação de Newman, quando no final da citação eu disse que era Eusébio quem tinha dito aquelas palavras, ou seja, Eusébio continua, mas não eram palavras de Eusébio. Isso, pastor, é bom reconhecer esse tipo de erro, isso é bem comum no debate teológico. Eu imagino que o senhor esteja adentrando nessa questão de debates na internet agora, e é sempre bom fazer sim essas correções necessárias, as citações que muitas vezes nós fazemos ali na correria e precisam ser corrigidas. Olá, queridos, amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, sou o diácono João Vitor Mariano, você que talvez está acessando nosso canal pela primeira vez, católicos, protestantes, que gostam dos nossos conteúdos. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, isso é muito importante para que nós possamos evangelizar juntos, deixe o seu comentário no decorrer do vídeo. Estamos nesse debate em direto com o pastor Eliseu Rodrigues e nós vamos dar continuidade aqui. Vamos ver o que ele tem a dizer. Eu disse a vocês que a resposta ao diácono católico seria dada em 2 vídeos devido à complexidade do assunto e também o react que ele fez ao meu vídeo foi muito longo. É um tema muito complicado mesmo e não é tão simples fazer um debate, empreender este debate, as citações que precisam ser feitas, as argumentações, eu concordo com o pastor. Apenas tenho feito até aqui, nesse ponto do debate, uma crítica ao pastor, que ele utilizou 52 segundos da minha fala nos 2 vídeos que eu respondi a ele, eu dei um espaço maior, coisa de 7 minutos. Então, essa é apenas uma crítica que eu quero relembrar ao pastor, né? Eu fiz um vídeo de 1h44, um outro vídeo de 1 hora, e um outro vídeo que eu não me lembro o tempo, né? E ele usou 52 segundos da minha fala para tentar mostrar o que eu estava expressando, e isso é muito complicado. Sempre é bom deixar trechos do debatente onde o assunto fica conectado. E eu tenho tido esse cuidado e sugiro que o pastor também tenha. Vamos prosseguir aqui. Eu quero aqui fazer uma correção. É de uma citação de Newman, quando no final da citação eu disse que era Eusébio quem tinha dito aquelas palavras, ou seja, Eusébio continua, mas não eram palavras de Eusébio. Isso, pastor, é bom reconhecer esse tipo de erro, isso é bem comum no debate teológico. Eu imagino que o senhor esteja adentrando nessa questão de debates na internet agora, e é sempre bom fazer sim essas correções necessárias, as citações que muitas vezes nós fazemos ali na correria e precisam ser corrigidas. Isso já aconteceu algumas vezes comigo e que bom que ele reconhece aqui então essa questão do erro dele, mas vamos continuar. No vídeo passado, se você puder assistir, eu já comentei sobre essa questão da imagem no Novo Testamento, que em nenhum momento, em nenhum texto, autoriza a criação de imagens para veneração ou dulia, hiperdulia, que o catolicismo faz essa diferenciação. Não é o catolicismo que faz essa diferenciação, pastor. São os 4 cultos previstos dentro do cristianismo. E isso nós precisamos argumentar sempre para vocês entenderem. O protestantismo não existia nesse momento onde a igreja define os 4 cultos dentro da nossa fé, que é o culto da protodulia, da dulia, da hiperdulia e o culto de latria, esse especialíssimo, onde nós direcionamos só a Deus. Já provei também, mas eu quero deixar isso aqui bem claro. Deus permite o uso de imagens no culto de adoração a Deus. Não quer dizer que a adoração é destinada às imagens.
Vou explicar de novo, já tinha desenhado, mas rapidamente para a gente passar para outros temas aqui. Não é a imagem que é adorada, por exemplo, ali em Êxodo 25, a imagem do querubim, ela está ornamentando a Arca da Aliança. E isso derruba o argumento protestante, sim, pastor. Porque Deus está permitindo a presença de imagens num culto onde nós vamos adorar somente a Ele. No culto de adoração, a arca não saía, a arca permanecia com os querubins de ouro e tudo. Então Deus permitiu sim a fabricação de imagens conforme já provamos até aqui. Mas tá chato isso, né? Vai ficar batendo na mesma tecla. Vamos ver se tem coisas novas aqui. E olha o que nós vamos aprender com Eusébio aqui, ó. Vi também retratos dos apóstolos, Pedro e Paulo, preservados até hoje. Eu pedi desculpa pelo meu equívoco quando eu citei Eusébio e quando Newman está ali usando aquele texto, John Henry Newman, para falar o que os protestantes falam contra Constantino. Pois nem todo o paganismo que entrou na Igreja Católica veio de Constantino. Também teve muita influência helênica, grega, sobre a Igreja. Só que o livro que o diácono está citando, a parte que ele está citando, está fora de contexto. Não sei se intencionalmente ou como ele recebeu de um amigo o texto, e esse texto já veio isolado. História Eclesiásticas. No capítulo onde se diz a estátua erigida pela mulher hemorrágica, na página 265, o momento é elevado, erige-se uma imagem de bronze de uma mulher com os joelhos dobrados, com as mãos estendidas diante de si, como se suplicasse. Eu estou aqui com o livro História Eclesiástica e eu não cometi o equívoco que o senhor afirma, porque no livro 7, capítulo 18, nós vamos ter a confirmação do que eu tinha ensinado. Está lá no número 4, né, onde o próprio Eusébio reconhece que as imagens dos apóstolos Pedro e Paulo eram comumente, naquele tempo, utilizadas para culto. Mesmo que ele assuma a originalidade deste ato, dessa prática no paganismo, conforme já mostramos que a igreja santificou o paganismo, ele reconhece que era comum da época. Está aí, livro 7, né, do História Eclesiástica, capítulo 18.4. É só conferir. Então, diferente do senhor, eu não recebi de nenhum amigo, não. Eu mesmo faço as minhas pesquisas. Inclusive, nesse vídeo aqui, dá para ver as referências dos amigos que o senhor utilizou para a sua fonte de pesquisa, o que não tem problema nenhum. Não tenho utilizado esse tipo de ferramenta, embora eu não tenha nada contra ela. E aqui um alerta também, um puxão de orelha aos apologistas católicos. Sempre que a gente precisa de uma ajuda aí, o pessoal não ajuda muito não, viu? Pega eles, Nossa Senhora. Um abraço, Confraria São Jerônimo. E um abraço aqui para os meus amigos apologistas católicos, que muito sim têm colaborado para a apologética. Não há base bíblica para intercessão de santos que já morreram. Eu já comentei sobre isso no vídeo passado. Você não comentou sobre isso, nós não entramos no campo de intercessão dos santos. Você está entrando agora. Nós estávamos tratando sobre veneração das imagens. Isso aqui é um erro comum no protestantismo. Eles vão tentar englobar, num debate só, todos os temas onde nós temos discordâncias. E aí vira uma bagunça. O senhor não tinha falado de intercessão de santos de forma direta. O que nós citamos ali de forma bem trivial é sobre a questão da comunhão dos santos, né, prevista no Credo Niceno-Constantinopolitano, que muitos protestantes dizem acreditar, mas vão ter que riscar essa parte, além daquela outra parte, creio na Igreja Católica, vão ter que riscar a comunhão dos santos, porque já explicamos várias vezes. E já que o senhor se mostra tão propenso a aprender sobre o catecismo, leia o 956. Vocês vão ver aqui o pastor Eliseu, nesse ponto do debate, reconhecendo que ele está aprendendo. Está aprendendo o que muitos protestantes aprendem, que eles fazem um julgamento da Igreja Católica sem lerem o catecismo. E ele até tinha ridicularizado isso em um de seus vídeos. Ele faz um corte ali, ele manda abrir o catecismo, mas não manda abrir a Bíblia. Nós mostramos nesse debate quantas citações temos feito das Sagradas Escrituras aqui. Eu desafio novamente as pessoas a contarem quantas vezes eu estou citando as Sagradas Escrituras e façam o mesmo com
as argumentações do pastor Eliseu, porque fica esse pensamento já refutado em um dos nossos vídeos de que católico não lê a Bíblia, conforme ele insiste em afirmar em seus vídeos. Então nós vamos ver nas Sagradas Escrituras a intercessão dos santos de forma bem clara. Em Apocalipse capítulo 5, né, nós vamos ver ali as orações dos santos sendo prefigurada na fala e na visão que o apóstolo João está tendo na ilha de Patmos. Nós temos num capítulo seguinte mostrando que os mártires que a igreja celebra tão bem, lembrei isso no 8º livro de Teodoreto, aqui em nosso debate, justamente ali no livro onde o senhor fez a confusão do cardeal Newman, né, ele mostrando a questão da intercessão dos santos e também a questão das sacras imagens, que é o tema principal que estamos tratando aqui. Então, nós vamos ver ali os mártires em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, rezando em favor ou em detrimento daqueles que estão aqui na terra. É a comunhão dos santos, pastor, uma igreja triunfante que reza pela militante, a militante reza pela padecente, o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo é feito também de seus membros. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E a teologia católica sempre ensinou isso, que após a morte nós não somos extirpados do corpo de Cristo, como vocês sugerem em vossas pregações com esse tipo de pensamento, de que depois que nós morremos não participamos de forma nenhuma do corpo místico, estamos dormindo ou estamos de braços cruzados lá no céu, e não é esta a realidade. E também isso é confirmado em Apocalipse capítulo 8, versículo 4, que vai falar justamente da oração dos santos que sobem como uma fumaça diante do trono de Deus. Então sim, na Bíblia nós temos a intercessão dos santos bem prefigurada. Se você quer falar com algum santo que já morreu, fale com Jesus e peça para Jesus passar o que você quer falar para alguém que já passou para a eternidade. É justamente isso que nós temos no Catecismo da Igreja Católica. Não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados, mas ainda mais para que a união de toda a Igreja no Espírito aumente com o exercício da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão cristã entre os cristãos ainda peregrinos nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão dos santos nos une a Cristo, de quem procedem como de fonte e cabeça toda a graça e a própria vida do povo de Deus. A Cristo nós o adoramos porque ele é Filho de Deus, quanto aos mártires nós os amamos como discípulos e imitadores do Senhor. E isso é justo por causa da sua devoção incomparável para com o seu Rei e Mestre. Assim nós possamos também ser companheiros e condiscípulos. E aqui a intercessão dos santos no 956. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos a Cristo, porque estão na visão beatífica, consolidam mais firmemente a igreja na santidade. Eles estão lá rezando por nós, intercedendo. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando seus méritos que na terra alcançaram graças ao mediador único, presta atenção aqui, a igreja está relembrando 1 Timóteo 2,5, ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. E aqui a citação de São Domingos dizendo, olha, não vos preocupeis, porque depois da morte vos serei mais útil, mais eficaz do que em vida. E Santa Teresinha do Menino Jesus disse, passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Essa é a consciência católica. Nós não acreditamos que depois da morte, se morrermos em amizade com Cristo, seremos extirpados de seu corpo. Isso é um pensamento protestante. Agora, quanto ao fato de orarmos direto a Cristo, aqui está a explicação que o senhor precisa entender. O catecismo só faltou desenhar para o senhor. É Cristo quem ouve as orações. Ele é a cabeça da igreja. Esses santos estão conectados como membros. E Cristo realiza em nossa vida. É Deus que faz. Mas Cristo vai considerar os méritos da vida de seu santo, que morreu em santidade. Eu desafio os protestantes, estude pelo menos a vida de um santo aqui. Estude, pastor, para você entender como a igreja compreende o caminho que ela traça, inclusive para a canonização. Tá? Que nós estamos jogando aqui outros temas que a gente pode entrar, caso o senhor queira. Eu não te dou certeza que Jesus vai falar a outra pessoa o que você está querendo.
Ele não vai falar mesmo, eu acabei de te explicar. É Cristo quem ouve e é Cristo quem responde. Mas ele considera os méritos que estão sendo apresentados pela vida daquele santo que agora está na visão beatífica. Está claro. Está vendo como vocês entendem uma doutrina que vocês acusam de forma equivocada? O católico, consequentemente, ao orar para Deus por meio da devoção de um santo, a intenção do católico é rezar direto ao santo. E eu acabei de desenhar para o Senhor, assim como já fiz em outros temas aqui no nosso debate. Falar, mas a certeza de que você será ouvido e receberá a paz de Cristo, eu tenho toda certeza. Sim, pastor, o senhor nem precisa dizer isso. Quantos milagres eu posso testemunhar em minha vida daquilo que pedi a nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes tendo também a minha postura de devoção aos santos e à Virgem Maria e pedindo o seu auxílio, que é justamente isso, que eles intercedam por mim, para que Cristo, ao ouvir a oração que eu fiz, o pedido que eu fiz, a petição que eu fiz, possa me responder. Mas nós católicos não temos um foco em milagres, nós não temos um foco em petições, nós não temos um foco em sobrenatural apenas. O nosso ato é de adorar a Deus na Santa Missa, onde Ele se faz presente, e também em todos os lugares, porque aqui mesmo no meu estúdio eu posso adorar a Deus, conforme João capítulo 4, versículo 23, lembrando que o ápice da adoração aí sim se dá por um aspecto sacrificial, onde nós, cristãos católicos, temos o ápice na Santa Missa, à luz daquilo que viveram também os primeiros apóstolos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, que mostra que eles estavam reunidos para a fração do pão, seguindo o que Cristo disse e, sobretudo, crendo no que Cristo ensinou, que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade. E nós, católicos, podemos dizer que adoramos ao nosso fundador vivo, ressurrecto, Cristo Jesus. Eles não vão apoiar essa ideia linear de que toda teologia, ou de que toda religião, como ele citou, evolui da idolatria para algo mais maduro, mais maturado, para um monoteísmo, podemos dizer, para o culto do Deus verdadeiro, podemos dizer assim. Eu cito a fonte. O Novo Dicionário Bíblico, Champlin, afirma: as religiões que vão se desenvolvendo intelectualmente em sua fé vão abandonando o uso de imagens, principalmente em seus cultos. Aqui é um equívoco muito grande do pastor, porque se nós formos analisar fontes acadêmicas, vamos ver opositores a esse pensamento que ele trouxe, ou seja, acadêmicos mostrando que até mesmo na modernidade, hoje, no nosso tempo, no nosso contemporâneo, existem religiões que mantiveram em seus cultos a presença de sagrados ícones, de imagens, de pinturas, enfim. E esse é o caso da igreja bimilenar, chamada de Igreja Católica. Então vamos mostrar aqui fontes acadêmicas que contrapõem o pastor. A Material Religion, que é uma instituição considerada como paradigma acadêmico atual, né? Eles trabalham com um campo de estudos onde reconhece objetos, imagens e artefatos como parte integrante da religião. A arqueologia, pastor, isso é muito importante para o que nós estamos debatendo aqui, né? Autores como David Morgan, o próprio Meyer, o S. Brent Plate, que defendem a participação das imagens na experiência religiosa. Então, isso vai contradizer essa visão linear e iconoclasta, podemos cruzar esses dois termos que o senhor traz. Esse conceito de que a igreja, para ser considerada madura, ela precisa abandonar o uso de imagens. Não, isso é muito presente hoje, sobretudo pelo exemplo e testemunho da Igreja Católica. O próprio David Morgan, que é autor do livro Images at Work e também o The Sacred Gaze, ele vai falar que o uso das imagens na religião não é meramente decorativo, leva a um sentido de contemplação, né, de memória, de lembrança de pessoas que foram importantes no cristianismo, para que nós tenhamos nessas pessoas um referencial. Não é um sentido de adoração, como vocês afirmam. Então aqui também, o senhor traz questões acadêmicas patrísticas, e eu vou trazer aqui também, mas provando que não é possível
provar nessas literaturas que o senhor traz que a Igreja Católica é idólatra, é pagã, por causa da opinião desses acadêmicos. Porque se o senhor utiliza esse argumento, eu posso fazer a mesma coisa do lado de cá. E por fim, no meu vídeo, eu deixei bem claro que nós não abonamos as religiões que utilizam essas imagens para a adoração. Pode haver adoração indevida dentro do catolicismo, assim como também nós já provamos no nosso debate aqui no protestantismo. E o senhor mesmo reconhece isso, a questão de que há sim o aspecto da idolatria também no meio protestante, e não tem para onde fugir. O senhor reconheceu isso já em nosso debate. Então eu acho que gira tudo entre essa questão de que protestantes, e o senhor também se mostra como mais um deles, não conseguem fazer a distinção simplória de adoração e veneração. Já mostrei aqui várias vezes, por exemplo, o maior dicionário do mundo, já que o senhor trouxe um, vou trazer outro. O Merriam-Webster. Esse é considerado o maior de língua inglesa e ele vai deixar bem claro a diferenciação entre veneração e adoração. Até porque se o senhor for equalizar os termos, o senhor vai ter que assumir que João Ferreira de Almeida, ao traduzir a Sagrada Escritura, o texto de Hebreus 13:4, mandou que você venerasse o matrimônio. Jesus não fundou a Igreja Apostólica Romana, não. Jesus não fundou a Igreja Romana. A Igreja Católica que Jesus fundou tem o sentido de universal. É aquela argumentação de sempre. A Igreja Católica Apostólica Romana não é a igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. E eles confundem tudo, né? Porque não há no credo niceno-constantinopolitano a palavra romana, eles não reconhecem a autoridade preeminente dessa mesma igreja, totalmente abarcada pelas Sagradas Escrituras e também pelos pais da igreja. Aqui é o que o senhor vai ter que resolver. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 1, versículos de 7 a 8, inclusive citei essa questão no nosso debate também, mas é necessário repetir aqui, há uma autoridade preeminente na igreja de Roma, a fé dela é preconizada, a vós todos, queridos de Deus que estáis em Roma, chamados à santidade, a vossa fé é preconizada no mundo inteiro. Eu acho que o pastor não entendeu até agora o que é preconizada, é uma fé referente. Trouxemos aqui também, já sabemos de cor, nem precisamos mais colocar aqui nesse debate. Santo Irineu de Lyon, no Contra as Heresias, dizendo que há uma autoridade preeminente na igreja de Roma. Né? E ele vai afirmar que todas as outras igrejas devem concordar com essa. E ainda mais, né? Ele vai dizer que há reuniões não autorizadas por aí, de pessoas que estão fazendo isso por infatuação, por maldade, e querem se desconectar da igreja. Ele fala da autoridade preeminente, o potiorem principalitate, já citado também aqui no nosso debate. Citei também Tertuliano, que vai dizer, quão feliz é a igreja de Roma, quando ele direciona a sua fala a pessoas que ele sabia que estavam perto de Roma, na Itália, no caso. Ele fala, feliz é a igreja de Roma, que bom que vocês estão perto dela, olhem para ela, vejam com quem ela aprendeu e o que ela ensina, onde os apóstolos derramaram a sua doutrina e também o seu sangue. Né? Tertuliano, isso está na prescrição contra os hereges, número 36, lá no site New Advent. Já que o senhor está se aventurando pela patrística, vai lá, número 36 do Hereticorum Prescriptione. Meu Deus do céu, o latim está uma benção, hein? A prescrição aos hereges. E ele vai dizer isso. É nessa igreja que o bem-aventurado apóstolo Pedro teve uma paixão semelhante à de Nosso Senhor, uma morte semelhante, onde também o apóstolo Paulo teve uma morte semelhante ao do precursor João Batista, e onde o apóstolo João foi mergulhado em óleo fervente e saiu ileso antes de viver o seu exílio insular, antes de ir para a ilha de Patmos, né? Onde ele tem a experiência e escreve o livro da Revelação, o Apocalipse. Então veja, é interessante o senhor ler a patrística. Ali Tertuliano vai falar dos aspectos católicos, vai falar da Eucaristia, vai falar da devoção aos mártires, né? E que tem tudo a ver com o nosso debate.
Então, esses pais da igreja, à luz de Romanos 1, versículos de 7 a 8, refuta a sua fala. Sim, a igreja é romana por causa disso. Mesmo que esse termo não esteja explicitado no credo niceno-constantinopolitano, conforme também já afirmei aqui. Então, não tem para onde correr. Eu pergunto, se a igreja não é católica apostólica romana, ela é igreja católica apostólica protestante? O senhor não consegue provar isso. Já trouxemos aqui várias vezes os pais da igreja com pensamentos católicos. São Justino Marte, na Apologia 1.66, né? Ele vai falar da Eucaristia. No 67, um depois, tá? Ele vai falar da questão do pé do batismo. Ele vai falar da questão do domingo, que é o dia do Senhor, conforme Atos 20, versículo 7, conforme Mateus 28, 1, porque naquela madrugada do primeiro dia da semana é que Cristo ressuscitou. Então, para nós agora, o dia a ser santificado é o domingo e não o sábado mais. Eu acho que o senhor concorda com isso. E o senhor concorda com isso por causa de quem? Por causa dos católicos dos primeiros séculos do cristianismo. Citei aqui São Justino Marte do século II. Então não tem para onde correr, ô pastor. Se a igreja não é católica apostólica romana, então ela é católica apostólica protestante? Me ajuda. Vamos seguir aqui. Para falar do catolicismo, senhor pastor Eliseu, vocês precisam pelo menos, acessar o catecismo da Igreja Católica. Ele tinha ridicularizado essa minha fala, minha gente. E agora ele vai reconhecer isso aqui, que é um equívoco, né? A minha argumentação era, quer falar mal da Igreja Católica? Então, pelo menos, abra o catecismo. Porque o catecismo vai falar o que a Igreja Católica ensina, inclusive o fato de que a Bíblia é a nossa primeira fonte de ensino moral e fé para os cristãos. Eu provei isso. Eu citei o número 11, o número 20, o número 80, o 131, o 133, mostrando a importância que a Igreja Católica dá para a Sagrada Escritura, inclusive dizendo que ela é a primeira fonte de ensino moral e fé para os cristãos. E aí o senhor simplesmente ridicularizou o meu argumento dizendo, ele não manda abrir a Bíblia, fez vários cortes, não é mesmo? E ver o que a Igreja Católica fala do tema que vocês tentam atacar. Ó, Verdade, isso é necessário. E confesso que tenho aprendido. Tem muita coisa Tá vendo? Agora ele confessa que tem aprendido. legal, mas também tem muitas distorções da Bíblia. E essas são as distorções que o senhor está tentando refutar. Vamos ver aqui qual é essa distorção, né? Aí eu li para ele o parágrafo 1192 do Catecismo, vou ver o que ele fala aqui. Aprendam, voltem às Escrituras, obedeçam o catequismo de vocês. Agora, será que isso se sustenta? Eu queria comentar, isso aqui me incomoda, catequismo, né? É catecismo, pastor. da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. Veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. Meu Deus do céu, isso aqui está falando de culto. Eu não quero, num debate, parecer que eu estou te chamando de mentiroso, mas se o senhor insistir nisso aqui, não tem outra definição. Eu já mostrei o Catecismo no 956, já mostrei o 1192, está desenhado. Não tem como o senhor provar que nós adoramos essas pessoas. O texto é bem claro. Ali o texto está falando de imagens, mas não quer dizer que nós adoramos a Cristo pelo ícone dele apenas. Já falei para o senhor hoje do ápice da nossa adoração, que é adorar o próprio Cristo presente na Eucaristia, conforme São Justino Marte reconheceu, Santo Irineu de Lyon reconheceu, e boa parte da patrística reconheceu falando da Eucaristia. E o senhor nega. É porque nesse ponto, nesse parágrafo, estamos falando de imagens. Então aqui cabe sim o ícone de Cristo. É a ele que adoramos. Mas pelas imagens sacras da Virgem Maria, dos santos, dos anjos, nós veneramos as pessoas que vemos neles representadas, nessas imagens representadas. Veneração, tá vendo a diferenciação? O senhor não prestou atenção. O parágrafo te dá a diferenciação de adoração e veneração, conforme já expliquei aqui também. Compra o Merriam-Webster, vai te ajudar, um dicionário muito bom. Tem que saber diferenciar isso. E ele insiste nessa tecla, né, gente? As imagens sagradas presentes nas nossas igrejas e nas nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo. Pois é. É mistério, a fé é no mistério, mas tem que ser despertada por imagens.
Não é isso que o texto diz. O que o texto ensina, e o senhor não aprendeu até agora, é que na transcendentalidade nós temos esse aspecto de um Deus invisível que se faz visível, de um Deus que é palavra e se encarna, conforme já mostramos várias vezes em João capítulo 1, versículo 14. Et verbum carum facto est, et habitavit in nobis, o verbo divino se fez carne, de uma graça invisível que é comunicada por meios visíveis. Os sacramentos, por exemplo, que vocês muitas vezes julgam e deixam de lado, perdendo a graça sacramental que Cristo mesmo instituiu em todos eles. O sacramento, por exemplo, é isso. É um sinal visível de uma graça invisível. Deus sempre se comunicou assim. Conforme acabei de afirmar, no ápice de seu amor por nós, conforme João 3,16, com efeito, Deus enviou ao mundo seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o transcendental acontecendo. É um Deus que era até esse momento apenas invisível e agora está visível no próprio Cristo. É falsa a acusação de que apenas os protestantes de Lutero para cá se incomodam com essa veneração de imagens. Bom, no decorrer da história, muitas pessoas fizeram objeção a isso, inclusive o senhor conseguiu trazer esse aspecto, né? O que para nós, volto a dizer, é indiferente, visto que a igreja, ao considerar que este ato de veneração por meio das sacras imagens é lícito, nós ficamos com isso. E à luz do que muitos pais da igreja, também o senhor há de concordar, concordavam e ensinaram isso por meio de seus escritos, que a veneração pelas sacras imagens, que o uso das mesmas dentro do culto de adoração que é destinado a Deus, agora o senhor já entendeu, né? Porque senão o senhor vai dizer que eu estou dizendo que a imagem ela precisa ser cultuada e adorada, e já provamos que não. Então nós vamos ter também autores que discordam dos seus. Mas vamos ver o que o senhor traz. Vou ler aqui o início de um texto de um autor chamado Lactâncio. Lactâncio, da Patrística. Portanto, é inegável que não há religião onde há uma imagem. Pois se a religião consiste em coisas divinas, e não há nada de divino exceto nas coisas celestiais, segue-se que as imagens são desprovidas de religião, porque não pode haver nada de celestial naquilo que é feito da terra. Bom, isso aí é um texto que não é de Lactâncio. É um texto que é montado em cima de algo que Lactâncio disse, que é um texto gigantesco. Esse texto que o senhor citou não está na fala de Lactâncio. O livro é Instituições Divinas, número 2, quando ele fala ali contra os erros que ele enxergava ali no cristianismo nascente, porque sim, nós sabemos que muitos aspectos heréticos já estavam no início do cristianismo. O que Lactâncio defende nesse texto, e eu vou deixar o link para a obra completa, no capítulo 2 do Instituições Divinas, que é o texto que o pastor está citando, fragmentado, né? Ele pega uma frase do início, uma frase do meio e monta essa argumentação, essa suposta citação de Lactâncio. Eu desafio o pastor a mostrar na tela o livro que diz igualzinho ele colocou aí. Eu conheço muito bem as fontes que o pastor Eliseu está utilizando, de frases montadas de uma obra completa que precisa ser analisada nesse contexto completo. Então o link para Instituições Divinas 2, capítulo 2, está na descrição. Mas já vou resumir para você. O que Lactâncio condena aqui é justamente o uso de imagens no culto de idolatria, que é o que estamos tentando mostrar que a Igreja Católica não pratica. E outra, aqui Lactâncio faz justamente a menção do invisível que se torna visível, da transcendentalidade, da questão transcendental. E ele reconhece que imagens que representavam pessoas já eram comuns naquele tempo, pinturas, enfim. O problema está em cultuar essas imagens. É novamente um texto tirado do contexto, o que parece ter se tornado a tônica do pastor Eliseu nesse debate. Lerei aqui outro texto agora, de Robert Grigg. Robert Grigg. O cano 36 do Sínodo de Elvira é dirigido exclusivamente a um público cristão. No entanto, como ele argumenta, ele diz assim, como argumentarei, esse sínodo
proíbe a introdução de imagens na igreja? Primeiro, que é um sínodo, ele não foi um concílio ecumênico, por exemplo. E, ao verificarmos o cano 36 do referido sínodo, nós vamos também entender o contexto de idolatria, a imagem sendo utilizada para um culto de idolatria. Agora, o problema do pastor aqui vai ser bem maior quando nós vamos para o segundo concílio de Nicéia. Eu quero ler a introdução para vocês, justamente para trazer essa tônica para o debate. Está aqui, ó, na introdução dos cânones do segundo concílio de Nicéia. Após a admissão dos bispos suspeitos de heresia, 263 padres aderiram à doutrina relativa ao culto das imagens sagradas, conforme explicada nas cartas do Papa Adriano I, que foram lidas na segunda sessão. A questão da intercessão dos santos foi abordada na quarta questão. Após a aprovação de todas as questões, uma definição doutrinária foi decretada na sétima sessão. E o que nós temos nessa definição? Quanto mais frequentemente são vistas na arte figurativa, mais aqueles que as contemplam são elevados a recordar e ansiar por aqueles que serviam de modelos e a prestar a essas imagens a homenagem de saudação e veneração respeitosa. Continua. Certamente esta não é a adoração plena, latria, de acordo com a nossa fé, que é devida apenas à natureza divina, mas assemelha-se àquela prestada à figura da venerada e vivificante cruz, bem como aos livros sagrados dos evangelhos e a outros objetos de culto sagrado. Além disso, as pessoas são levadas a honrar essas imagens com a oferta de incenso e luzes, que o senhor já chamou de paganismo lá atrás, como era piedosamente estabelecido pelo antigo costume. De fato, a honra prestada a uma imagem atravessa ela, alcançando o modelo, e aquele que venera a imagem venera a pessoa representada nessa imagem. Segundo Concílio de Nicéia. Faltava mais de 700 ou 800 anos para o protestantismo surgir. E se não tivesse surgido, nós nem precisaríamos empreender nesse vídeo essa profunda refutação que estamos dirigindo ao Senhor. Obrigado, diácono João Vitor, pelas suas respostas. Eu confesso que tenho aprendido, sim. Que Deus continue abençoando cada um dos inscritos. Essa saudação final é interessante, mas eu não sei se eu posso acreditar nela, pastor. Eu queria muito acreditar. Porque ao divulgar esse vídeo que acabamos de reagir, o senhor simplesmente postou esse vídeo aqui no Instagram. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Feliz ano novo para vocês. Eu tenho feito alguns vídeos em resposta ao catolicismo. Eu nem cito o nome de pessoas, porque a fala dessas pessoas é resultado da leitura que eles fazem da tradição e das escrituras. Está havendo uma onda de apologetas falsamente reconhecidos como apologetas aí no catolicismo romano. E eu os chamo de falsos porque eles distorcem os textos bíblicos, desrespeitando seus contextos para tentar defender suas heresias. Acabei de gravar o terceiro vídeo em resposta ao catolicismo, com muito respeito, muita ponderação. Até um retorno atrás, um pedido de desculpa numa fala minha. O link está aqui, clica no link, assiste esse vídeo e vamos crescer na palavra. Então vocês acabaram de ouvir a opinião do pastor acerca do apologista aqui que vos fala. E isso é muito triste, porque todos os vídeos de nosso canal é respondendo a ataques que fizeram à fé católica. Eu desafio o senhor a achar um vídeo aqui onde eu iniciei um vídeo para falar mal daquilo que o senhor acredita. Para que o senhor agora me chame de um possível apologista referência, mas eles são falsos porque deturpam as escrituras, deturpam o ensinamento cristão. Que acusação séria, pastor. Eu estou mostrando para você o que a doutrina católica ensina, e o senhor insiste em apenas nos considerar como falsos, sendo que quem apostatou e quem incorreu em heresia
foi um ex-católico revoltado chamado Lutero e, inclusive, o senhor depende desse momento da história para existir como protestante. Então não sei se eu acredito. A sua opinião sobre os apologistas católicos é essa. E nós estaremos aqui para responder cada vídeo que o senhor lançar. Se o senhor citar a Igreja Católica e colocar ensinamentos em detrimento da mesma. Porque esse é o sentido da apologética católica. E não esse que o senhor trouxe aí no seu pequeno vídeo de divulgação do referido vídeo que acabamos de refutar. Mas o meu respeito, eu não tenho nada contra o senhor. Diversas pregações do senhor em cultos protestantes falando do catolicismo. Eu desafio o senhor a achar alguma pregação minha, porque existem várias na internet, falando mal do protestantismo. E se você gostou desse vídeo, eu convido você também a interagir com ele, curta este conteúdo, compartilhe com mais pessoas, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, mostrando que a apologética católica ela não tem um fundamento de tretas na internet, como alguns aí insinuam, mas sim defender a igreja, defender a fé dos primeiros cristãos, dos apóstolos, e que chega até nós nos dias atuais por causa da tradição apostólica. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e pega eles, Nossa Senhora.